Nós vamos continuar na nossa exposição de Êxodo. Estamos trazendo a exposição deste livro. Estamos passando o capítulo de número 10. Eu convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 21 até o versículo 29. Êxodo, capítulo 10, 21 a 29. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para ouvirmos a palavra de Deus. Eu vou fazer essa leitura, depois, durante a mensagem, os irmãos vão ler comigo alguns versículos, mas neste momento, preste atenção atentamente ao que diz, tenha atenção à palavra de Deus, o que ela nos diz. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Vamos orar? Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos ensina. A tua palavra trata com o nosso coração e nosso ser. E nós pedimos então, neste momento, nessa noite, que teu Espírito Santo use o teu servo para ministrar a tua palavra com fidelidade. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente para entendermos, e que nós estejamos aqui e saímos com alegria em nosso coração, cheios, edificados pelo que o Senhor fez no passado, pelo que o Senhor tem feito no presente, pelo que o Senhor fará no futuro. Porque o Senhor é o nosso Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Eu procurei na inteligência artificial, perguntei qual foi o maior eclipse solar da história. E o que me veio foi o seguinte: 15 de junho de 743 a.C., foi o maior do século, né? Com 6 minutos. Eclipse solar com 6 minutos, foi o maior. E foi no Egito, né? Interessante, foi no Egito. E curioso ter sido no Egito, né? Porque nós lemos um texto aqui bem mais forte que isso, né? Aí eu perguntei, mas qual foi o maior registro histórico de escuridão durante o dia? Durante o dia, sem ser um eclipse, né? Durante o dia ficou escuro. Então, a inteligência artificial me deu Inglaterra, New England Dark Day, o dia escuro da Nova Inglaterra, ocorrido em 19 de maio de 1780. Mas a IA não conseguiu pegar essa parte da Bíblia, ela não conseguiu ir lá na Bíblia e falar, olha, teve lá no Egito, lá na época de Faraó, 3 dias de escuridão. Veja que Êxodo, então, é esse livro, não é? Eu estava até conversando com um dos nossos jovens, e ele falou, eu gostava de Êxodo quando eu era criança, estou gostando ainda mais agora, não é, que estamos estudando Êxodo. É um livro que mostra a saída do povo ali do Egito, o povo que tinha ido para lá. O Senhor levou esse povo para lá, mas o Senhor também ia tirar esse povo de lá. Eles estavam ali sofrendo sob a mão de Faraó, porque Faraó viu aquela multidão crescendo. Chegaram lá 70 pessoas, agora tinha milhões de pessoas, e ele oprimiu aquele povo e quis manter
o povo debaixo da sua mão, servindo a ele, mas o povo ia sair, Deus ia tirar aquele povo. Então o povo se fortalecia e Faraó foi oprimindo e chegou a mandar matar os meninos, e não adiantou, porque Moisés, exatamente no Nilo onde Faraó mandou jogar, ele saiu do Nilo, ele estava numa arca ali guardado, uma pequena arca, e foi criado dentro da casa de Faraó, cresceu, viu que existia realmente uma opressão do Egito, e foi tentar ajudar ali um hebreu que estava sofrendo, e acabou matando o egípcio. Por causa disso, teve que fugir, foi para a terra de Midian, e chegando na terra de Midian, ele encontrou ali a sua família, casou lá em Midian, ficou lá mais 40 anos. Ele chegou lá com 40 e ficou mais 40, e quem sabe ele falou, agora eu vou me aposentar aqui em Midian. Mas não, ele viu uma sarça ardente, queimando, que nos consumia, e chegou na sarça, e Deus falou com ele, tira a sandália, você está em terra santa. E Deus continuou falando com ele, e o chamou para fazer, então, essa missão lá no Egito. Volta para o Egito. Eu fico pensando, né, Moisés já estava tranquilo, né? Sabe quando você chega na fase da vida que está tranquilão, assim, agora eu vou só curtir meu sítio, vou viajar, não é? Estou aposentado. Aí Deus fala assim, vem cá, volta lá para onde eu quero te mandar. Você tem uma obra para fazer. Moisés tentou sair, mas Deus, para tudo que ele falava, Deus tinha uma resposta, e não teve jeito. Ele voltou então para o Egito, e lá no Egito, ele leva diante de Faraó, junto com Arão, seu irmão, ele leva os milagres que o Senhor mostrou, vários milagres, para falar com Faraó. Faraó, solte o povo, Deus está ordenando. Mas Faraó não quis aceitar. Faraó, com o coração duro, falou, não vou soltar esse povo. E ele começa então a fazer, a demonstrar a poderosa mão de Deus através das pragas. Moisés falava em nome do Senhor, e as pragas aconteciam. E nós falamos sobre 8, e agora já é a 9ª praga, que fala sobre as trevas, as densas trevas. Esse é o título da mensagem. E nós vimos aqui, então, que depois de passar por todas as outras, né, úlceras, tumores, morte do gado, chuva de pedras, praga dos gafanhotos, água que se tornou em sangue, tanta coisa, as rãs, e agora, então, Deus nem mandou avisar o Faraó, só chegou para Moisés, Moisés, estende a sua mão para o céu aí, que virão trevas sobre o Egito. Não vou nem avisar o que Faraó vai ver, ou que não vai ver, né? Porque não dava para ver nada. As trevas, então, ficaram ali no Egito por 3 dias, eram densas, o texto diz que se podia palpar, de tão densas que eram as trevas. Eles não viam nem um palmo à frente do nariz. E Faraó, então, foi a Moisés e falou, vai, então agora vai. Não consigo mais essa escuridão aqui. Vai com o seu povo, vai com as suas crianças também, vocês queriam ir com as crianças, com as mulheres? Pode ir, deixa só o rebanho aí, deixa o seu rebanho, o seu gado, e você deixa isso aí, o resto você pode levar. E Moisés fala, nada disso, nós vamos com todo o nosso rebanho. E mais, também você vai ter que nos dar sacrifício para que a gente dê ao Senhor, para que a gente sacrifique ao Senhor. Mas Faraó continuou com o coração duro, ele estava obstinado, e Deus também o endureceu. E ele disse assim, Moisés, sai da minha presença, você nunca mais me verá. E Moisés falou, realmente, você nunca mais me verá também. Queridos irmãos, a proposição do texto é, as trevas nos olhos dos ímpios não se manifestam na habitação dos adoradores de Deus. As trevas nos olhos dos ímpios não se manifestam na habitação dos adoradores de Deus. E o que essas trevas nos mostram, ou que não nos mostram? O que as trevas ocultam, então, aos olhos? Em primeiro lugar, as trevas ocultam que Deus controla todas as coisas. Lê comigo o versículo 21. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então, dessa vez, o Senhor chamou Moisés, nem avisou Faraó, vai logo lá e levanta a sua mão, e traga escuridão sobre o Egito. João Calvino diz aqui que essa escuridão era tão densa que podia ser sentida quase à mão. Eu fico pensando, eu nunca vi uma escuridão assim, você já viu? Não dá para ver mesmo, né? Fica tão escuro, denso. Quem sabe a gente pode pensar como uma neblina. Quando tem uma neblina, a gente parece que consegue apalpar, não é assim, não é? Da neblina que está ali, das gotículas que estão ali no ar.
Mas aqui na escuridão é difícil perceber isso, uma escuridão dessa forma tão densa assim que você parece que consegue apalpar. E quem controla isso é o Senhor. O Senhor mandou trevas durante 3 dias. E essas trevas, então, elas chegaram ali, se sobrepuseram ao brilho do sol naquela região desértica. Imagina, lá naquela região onde tem pouco sol, de repente estava tudo escuro. 3 dias assim, o que está acontecendo? Mas era só ali no Egito. Se fosse um pouquinho mais na terra de Gósen, onde ficavam os israelitas, tinha luz na sua habitação. Versículo 22, leia comigo. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Quem sabe a gente não conseguiria ficar 3 dias assim, numa situação dessa. E realmente Faraó ficou abalado, que já estava chegando no final, tinha sofrido 8 pragas, a 9ª agora. Leia comigo o versículo 23, diz assim: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Mas como pode isso? A terra de Gósen era ali perto, não era longe, estava ali na região, não é? Onde ficava o povo de Israel. Lá tinha luz, e no Egito não se podia ver nada. Tanto que eles nem se levantaram, nem saíram de casa, ficaram ali em casa mesmo. Veja como Deus controla todas as coisas, queridos irmãos. Veja como Deus controla até o tempo, foram 3 dias, não é? Exatamente 3 dias Deus mandou essas trevas por esse período. E depois disso voltaria a luz, como se fosse um milagre. Tudo ficaria visível de novo, e nós podemos perceber como é a mão de Deus, e como Deus dirige toda a história, e como Deus já liga todas as coisas, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também percebemos que Jesus ficou no túmulo 3 dias. 3 dias. Deus controla tudo, queridos irmãos. Mateus 10, 29 e 30 diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus conhece cada coisa, Deus controla todas as coisas. Veja o que diz em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor tem tudo em suas mãos. E é interessante que até as trevas, onde ninguém pode ver, Deus, para ele, ele vê. Ele pode todas as coisas. Salmo 139, versículo 12, diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus é poderoso. Só que quem está afetado pelas trevas não consegue perceber isso. Não consegue ver e entender que o Senhor controla todas as coisas. Faraó não percebia isso, mesmo diante de tantos milagres. Uma vez eu estava evangelizando, a pessoa falou: mas por que Deus então não se mostra aqui, não faz essas coisas diante de mim? Eu falei: Deus já fez lá no Egito. E mais, Jesus já veio a este mundo e viram a sua glória como no unigênito do Pai. Quem está afetado pelas trevas não consegue enxergar a verdade, que Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre a nossa vida, sobre tudo. E Ele mesmo é aquele que deixa as trevas chegarem, mas também tira as trevas com a sua própria luz. João 1,5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus, foram só 3 dias de escuridão, e depois veio a luz. Jesus, quando veio, também trouxe a luz. Jesus é a luz do mundo, e as trevas não podem prevalecer contra Ele. E no final nós vamos ver o novo céu, a nova terra, onde a luz vai brilhar eternamente e continuamente. O Senhor controla todas as coisas. Mas o que mais que as trevas ocultam para aqueles que são afetados por ela? Ocultam os feitos de Deus. Leia comigo o versículo 23. Não viram uns aos outros,
e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Os egípcios não conseguiam ver nada, nem saíram do lugar, ficaram em casa, não é? Porque não conseguia ver como ia andar, como ia trabalhar, não podia fazer nada. Eu penso com isso aqui daquelas pessoas que às vezes gostam de ficar na escuridão mesmo. Quem sabe alguns desses egípcios aqui até gostaram. Opa, que bom, não preciso nem levantar hoje. Né? Tem alguns rindo aí, né? Quem sabe pensou isso alguma vez. Não preciso nem levantar, posso ficar em casa. Nossa, está escuro, é bom que eu posso fazer o que eu gosto de fazer, que ninguém vai ver. Quantas pessoas ficam presas no seu quarto e não saem de lá, porque preferem as trevas. Faraó não estava vendo o que Deus estava fazendo. Faraó estava com as trevas nos seus olhos, sem ver, sem entender. E foi interessante porque ele até diz isso a Moisés: você não me verá de novo. Ele não queria ver mesmo o que Deus estava fazendo, ele não queria aceitar a voz de Deus, a ordem do Senhor. Assim também, muitos preferem não ver a verdade, não é? Muitos preferem continuar vivendo na mentira. Preferem continuar na mentira dos seus erros, mesmo tendo uma sensação de que está em trevas. Eu acho que eu estou em trevas, mas eu quero ficar no meu erro. Contudo, diante do povo de Deus, havia abundante luz, não é assim que diz o texto? Abundante luz. A luz nas suas habitações, eles tinham a luz ali. E o comentarista Matthew Henry diz assim: quando Deus fez essa diferença entre os israelitas e os egípcios, quem não teria preferido o próprio chalé de um israelita do que o palácio de Faraó, por exemplo? Existe uma diferença real entre a casa dos ímpios, que está amaldiçoada, e a habitação dos justos, que é abençoada. O israelita podia estar lá no lugar mais humilde, mas tinha luz, tinha bênção. Enquanto os egípcios estavam na escuridão, os israelitas podiam andar sem tropeçar, enquanto os egípcios não podiam nem sair para não cair nos buracos, não tropeçar. Assim é a palavra de Deus, então, para aqueles que buscam o Senhor. Salmos 119, 105 tem um versículo muito conhecido por nós: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você vê tudo. Pode caminhar em segurança pelo caminho certo. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Enquanto então o crente tem a luz no seu caminho, Paulo está dizendo que para os incrédulos, o Deus deste século cegou o entendimento deles, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então eles não entendem, não aceitam, não recebem o Senhor Jesus, porque estão em trevas, em densas trevas. E também Apocalipse 3,17 nos diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui o texto está falando para uma igreja, a igreja que achava que tinha tudo, estava rica, abastada, tinha tudo o que precisava, as pessoas estavam bem, mas não estavam buscando verdadeiramente o Senhor. E o apóstolo João fala: olha, a mensagem do Senhor para vocês é que vocês estão cegos, não estão vendo, as trevas estão nos teus olhos. Os que estão em trevas, queridos irmãos, não conseguem ver o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que Ele está fazendo, todas as coisas que Ele está movendo, a salvação que Ele está trazendo para o seu povo. Não. Conseguem olhar só para os seus próprios interesses, como o Faraó estava olhando. Não conseguem ver que Jesus é a luz do mundo, glória a Deus. Ele veio a esse mundo para nos salvar, para tirar as trevas da sua igreja e para nos levar para o reino eterno. E nós estamos sendo tirados, assim como esse povo aqui estava de saída, nós também estamos de saída deste mundo. Louvado seja o Senhor. O que mais que as trevas ocultam? Ocultam a plenitude de luz. Leia comigo o versículo 28. Diz assim: disse, pois, Faraó a Moisés:
retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Veja o detalhe aqui do que Faraó está dizendo. Faraó queria a luz, não é? Ele estava preocupado agora porque estava tudo em trevas e ele não conseguia ver. Mas ele não queria ver plenamente, ele queria ver só a luz física. Ele não interessava pela luz espiritual que já estava como um farol no rosto dele o tempo inteiro, dizendo: o Senhor é que reina, o Senhor vai fazer a vontade dele e você deve obedecer. Isso ele não queria ver. Ele queria só a luz física, então. Então as trevas ocultam isso, ocultam a plenitude da luz, porque leva as pessoas afetadas por elas a não quererem ver o Senhor, a vontade de Deus. Querem enxergar só a sua própria vontade. As ordens do Senhor devem ser cumpridas, assim como o Faraó deveria fazer, mas quem está em trevas quer fazer só, olha para o seu próprio umbigo. Eu quero só a luz física aqui, só o que me interessa. Veja o que diz João 8,12, nós lemos esse texto. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No entanto, muitos não querem chegar diante do Senhor Jesus. Mesmo quando ele estava ali com os seus discípulos, aquela multidão toda que seguia Jesus, tinha muitos que estavam ali só por causa da bênção. Eu quero ser curado, e ali tem alguém que pode curar, então eu vou lá. Mas muitas vezes, quando era confrontado um pouquinho mais, falava: você quer ir comigo? Quero. Toma tua cruz e siga-me. Não. Aí não, me dá só a minha luz aqui, tá bom. Só a minha bênção aqui, Senhor, tá bom. Muitos se aproximam para receber as bênçãos, ou para se sentirem bem, mas não querem a verdadeira luz, o Senhor. Não querem que essa luz brilhe em todas as áreas da sua vida. Pensam assim: não, essa área aqui, Jesus, pode deixar esse quarto escuro aqui mesmo, desliga aí, desliga essa luz. As trevas, então, ocultam a plenitude da luz. Mas isso é temporário. Veja que o próprio Jesus passou pelas trevas, não é? Porque quando Jesus morreu, o que aconteceu? Marcos 15:33 nos diz assim, ainda ele lá no Calvário: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E depois que Jesus morreu e foi para a sepultura, ele também ficou na escuridão, não é? A sepultura tinha uma luz lá dentro. Ficou na escuridão. Mas por quanto tempo? 3 dias. É temporário. O Senhor está tirando a escuridão da nossa vida. Louvado seja Deus. Mesmo aquele quarto que nós estamos deixando desligado ali, o Senhor vai mexer nele. O Senhor vai colocar a luz, vai brilhar ali. Quarto lugar, o que as trevas ocultam? Ocultam que a adoração deve ser completa, queridos irmãos. Leia comigo o versículo 24 até o versículo 23. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Percebe aqui, Faraó estava querendo manter pelo menos os bens ali dos israelitas, não é? Antes ele queria manter as crianças, as mulheres, não é assim? Os idosos, falando: vai só os homens, vão só os homens. Agora, ele já abriu mão, falando: não, pode ir todo mundo, as crianças também, mas deixa o rebanho aqui, deixa o gado aqui. Contudo, Moisés foi claro para ele. Percebe o que o texto diz? Ele fala assim: todos os nossos rebanhos irão conosco. E aí ele usa assim: nenhuma unha ficará. Não é?
Então você não podia nem cortar a unha no dia lá, né? Alguém tivesse com a unha grande, não pode ficar nem um pedaço de unha aí. Vai tudo. Todos nós iremos louvar o Senhor. E mais, ele fala com o faraó assim, inclusive você vai ter que nos dar sacrifícios que ofereçamos a Deus. O faraó ficou bravo, né? Ele queria salvar alguma coisa, eu fico pensando, né? Eu que trabalhei muito com negociação, você sempre quer tirar alguma coisa, né? De um lado, o outro quer tirar do outro. Ele está falando, não é possível, eu não vou conseguir tirar nada desse povo. Vai ser igual a colega minha que falou, oh, Deus, isso é difícil demais de negociar, você vai fazer a sua vontade, não tem como. O faraó deve ter ficado assim. Meus irmãos, o texto está nos dizendo que nós devemos adorar a Deus com tudo. Tudo que temos, tudo que somos. É Ele. Nada pode ficar para trás da nossa vida. Veja João 1, 8 a 9. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Só o Senhor Jesus é que deve ser adorado. Alguns adoram aqui, está falando de João Batista, não é? Mas ele fala, olha, ele não era luz. Só tem um que deve ser adorado, e é o Senhor, e deve ser adorado com tudo o que temos e tudo o que somos. Deve ser adorado completamente, porque Deus já iluminou nossa vida. Nós temos luz na nossa casa, na nossa mente, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a Ele devemos dar toda a nossa adoração. Pedro diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É exclusivo de Deus. Nós somos o Senhor. Ele diz mais, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para viver onde? Na luz, não mais nas trevas. Não podemos deixar nada para trás, nem uma partezinha do nosso pensamento que está ficando ali para trás, nas trevas. Não, tudo é do Senhor. Salmo 43, versículo 3 em diante, diz assim, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. É a luz do Senhor que nos guia até Ele. E diz mais, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e te louvarei, ó Deus, Deus meu. Louvado seja Deus. Nessa noite nós somos convidados a entregar ao Senhor tudo que nós temos. Aquele que está na luz, serve ao Senhor com tudo, para permanecer nos seus tabernáculos. Ele adora o Senhor profundamente. Ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Como diz João 4, 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O comentarista Matthew Henry diz assim, queridos, a escuridão espiritual é uma escravidão espiritual. Enquanto Satanás cega os olhos dos homens para que não vejam, ele amarra as suas mãos e pés para que não trabalhem para Deus, nem se movam em direção ao céu. Eles se sentam na escuridão. A cegueira de suas mentes lhes trouxe essa escuridão no ar. A mente nunca foi tão cega como a de Faraó. O ar nunca foi tão escuro como o Egito. Mas muitas vezes nos nossos dias há escuridão presente em muitos. Muitos que adoram a Deus pela metade. Estão igual Faraó. Deixa os rebanhos para trás. Isso aqui tem que ficar. Vai adorar a Deus só o que pode. O restante não. Contudo, queridos irmãos, nós somos chamados a adorar a Deus com tudo que temos e que somos. Outro comentário do mesmo comentarista, Matthew Henry, ele fala assim, com nós mesmos e nossos filhos, devemos dedicar todas as nossas posses ao serviço de Deus. Não sabemos o que Ele vai fazer com elas, mas são dele. Assim o povo estava se preparando para servir o Senhor. Conclusão, então, é que as trevas ocultam o que a luz mostra ao povo de Deus. Que o Senhor é soberano, que a sua palavra é a luz para o nosso caminho,
que o crente deve andar nessa luz e que ele deve adorar completamente ao Senhor, com tudo que tem, tudo que ele é, com todos os seus talentos, dons, seus bens, sua família, tudo ele deve colocar diante do altar do Senhor. Então, como viveremos? Aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos na luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. E os que o servem são chamados, então, também para serem luz do mundo. Não luz própria, mas resplandecer a luz de Deus em nós. Somos chamados para louvar ao Senhor com seus grandes feitos. Façamos isso. Adoremos ao Senhor de forma correta também, com tudo o que temos e somos. Andemos no caminho que é Jesus, na luz que é Jesus, fazendo a vontade de Jesus Cristo. E confiando toda a nossa vida a Ele, pois Ele está nos conduzindo para a saída deste mundo também. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos, queridos, esperando o brilho do sol da justiça. Neste mundo ainda temos dia e noite, não é? Hoje, por exemplo, o sol está brilhando aqui? Não, não é? Ainda temos o dia e a noite. A escuridão ainda aparece de vez em quando, não tão densa quanto aquela ali, mas aparece. E depois vem o sol. Mas aqui eu queria trazer uma ilustração interessante. Tem um filme que é a Crônica de Nárnia, e esse filme, ele está... Primeiro filme, baseado no livro, né, sobre essa série. E está tudo no gelo, no inverno, não é? Nárnia está toda no inverno. Só que o que acontece? O sol vai começando a brilhar. E aí o gelo começa a derreter, não é assim? Você vai vendo o gelo derretendo, você vai vendo as cores começando a aparecer. Começa um processo, então, de chegada do verão. As nuvens se afastando, o gelo derretendo, as cores se destacando e o sol aparecendo mais e mais. Queridos, nós estamos neste processo de saída da escuridão. Deus está nos levando cada dia mais e mais para perto dele. E quando chegar no final, Apocalipse 22, 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Portanto, vivamos na luz, andemos na luz, preguemos sobre a luz e esperemos a luz eterna, plena, no paraíso com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe.